O B2 Talks foi um projeto idealizado por mim, mas que só tá indo para a segunda temporada porque eu tive apoiadores e parceiros que embarcaram nessa comigo. Eu quero agradecer a Destro Casa e Construção, o lugar que atende, entende e surpreende você. Bloom Career, o lugar certo para iniciar a sua transformação profissional. Camila Ortega, inglês de um jeito prático e divertido, através de aulas e cursos. Beccari Cosméticos Naturais, os produtos que cuidam de você e do planeta. Mônica Matos, Plano de Saúde, especialista em análise e redução de custo. Quero Queijo e um Beijo, queijos, geleias, antepastos e opções de presentes, cestas e tábuas de frios. Novari, espaço e serviços compartilhados. E Espaço Lúdico Educar, aulas particulares para crianças de 4 a 10 anos. Pouca gente tem a chance ou a coragem de compartilhar a gestão de uma empresa com alguém da própria família. Eles não só fizeram isso, como transformaram essa união em uma das maiores forças do negócio. Construíram uma história de resiliência, respeito e visão de longo prazo. No episódio de hoje, eles vão revelar o que acontece por trás de decisões difíceis, como eles equilibram as diferenças no dia a dia e o que eles aprenderam um com o outro ao longo de tantos anos de caminhada juntos. Com vocês, a segunda parte do episódio do B2 Talks com Vino e Carlinhos Destro. Sejam muito bem-vindos novamente. Obrigado. Olha, eu estou muito feliz em ter apresentado a história de vocês, mas a gente tem aí muito mais para aprender com vocês, com tudo que vocês já passaram, com tudo que vocês construíram. Então eu agradeço muito por vocês estarem aqui nessa segunda parte do nosso podcast. Obrigado. Obrigada. Esperando poder colaborar. Com certeza. Vamos lá. Estão preparados? Opa! Então vamos começar com a pergunta que é pergunta-chave. Qual é o maior desafio de empreender em família? Especialmente nesse caso em que vocês são irmãos. Empreender em família. A família, ela tem um lado sentimental que não pode o negócio interferir nos negócios. Por exemplo, eu com o Carlinhos, nós não temos problema nenhum de relacionamento, né? Mas sempre tem alguma decisão difícil, alguma divergência de ideia. A gente vai trocando ideias para chegar num consenso ou às vezes até um comportamento. Eu tenho de um tipo, o Carlinho tem do outro, mas, por exemplo, eu não passo certas coisas para minha mulher, porque o Carlinho às vezes fala coisa para mim é extremamente natural. Ah, você errou aqui, você... Viu? Isso é extremamente natural. Mas minha mulher vai ficar muito sentida. Ah, entendi. Porque tem outra relação, né? Vai ficar muito magoada com ele. Daqui uma semana ela vai levar, nossa, mas o Carlinhos faz aquilo e tal. É o jeito dela proteger os seus. Então eu acho que isso tem que separar o sentimento do negócio. E principalmente as mulheres, que são as protetoras, né? Que minha mulher, minha filha, agora ganhei uma neta esta semana. Coisa linda. Então elas tendem a nos proteger. Então, se eu abrir certas coisas que acontecem, ela vai ficar com raiva do Carlinhos. E isso não vai ser bom nem... Isso, ela vai passar alguma coisa para mim e vai começar. Por quê? Porque é a característica dela, é a característica da mulher. E o Carlinho com a mulher dele, com a filha, viu? As coisas nossas, eu não tenho sentimento, não guardo sentimento nenhum. Mas se eu falar para minha filha, ela pode entender que houve uma ideia de querer prejudicar. E é nada, é tudo em prol da empresa, é tudo em prol da sociedade. Então, empreender em família tem que saber separar o profissionalismo da família. E quando, assim, no nosso caso, que a gente sempre se deu muito bem, né? Como o Vino acabou de dizer, a gente nunca teve nenhum problema entre eu e ele. Então as coisas se tornam muito mais fáceis do que quando é um irmão. Você fala alguma coisa, se eu xingar ele ou qualquer divergência que haja entre nós, tem aquele sentimento de irmão. É fácil de você
daqui a pouco Esquecer, perdoar, né? esquecer, né? E quando é uma pessoa de fora, você aguarda um pouquinho mais essa mágoa e ela vai criando crosta, né? Agora, eu vejo que quando se dá bem é muito fácil. Ah, que legal. Não tem dificuldade. Que legal. É zero mágoa. E não até isso pode que o Vino existir trouxe, mágoa. né? Se de repente a sua esposa intervém, acaba sendo algo ruim pro negócio Sim, e pra relação de vocês também, onde não tem ruído, né? No dia seguinte já tá tudo bem, já Tá passou. tudo bem. As coisas de casa são as coisas de Tá casa. Embora a gente conviva muito. A gente convive muito fora da loja, eu na casa dele, na minha mãe. A gente tem muito essa... Relação. Mas nós não temos nenhum problema. E eu sei que assim, eu imagino que a confiança seja a maior das vantagens de você ter um irmão ali, né, na sociedade do negócio. Qual outra vantagem vocês veem como tendo um ao outro como sócios? Como irmão sócio? Eu acho que aí é um sentimento divino, né? Que aí vem o sentimento de irmão mesmo, porque a gente gosta de uma pessoa como irmão, tem um amor de uma pessoa como irmão. Eu tenho amor por ele como irmão, e por um acaso é meu irmão. Então é uma vantagem muito grande, né? E aquela coisa de, assim, você ter esse amor e você querer ver o bem do outro, você se realizar no bem do outro. As conquistas dele são as minhas conquistas, mesmo as conquistas que sejam fora daquele Te contexto. deixam feliz também, me deixam né? muito feliz. E ele a mesma coisa. Então isso é muito legal. muito é legal. muito... Pode parecer filosófico, mas não é assim, é natural mesmo, é de família e é uma coisa simples, viu? Ele é meu irmão, é meu sangue. Nada e muda isso, né? Nada muda. Então isso é um presente de Deus, né? Poder sim. ter dado certo. No último episódio, vocês comentaram que uma das coisas que vocês fazem, e aí eu vou perguntar se foi sempre assim, é dividir muito bem as funções dentro da empresa. Que o Vino faz, o Carlinhos não quer nem saber o que o Carlinhos faz, você também não gosta, não quer fazer. Sempre foi assim ou vocês construíram esse modelo? Não, sempre foi assim. Foi Da natural. natureza. Foi natural. Quando nós começamos esse negócio, nós não combinamos, olha, você se dá bem Não. com os números, então você vai para cá, e você se dá bem com... Não, foi naturalmente, foi acontecendo. Naturalmente o Vino acabou ficando com a parte administrativa, financeira, onde ele gosta e tal, e naturalmente eu fui ficando com a parte comercial. Legal. E tudo. E as estratégias, a gente divide... tudo que é estratégia, a gente divide 50-50, né? A gente conversa bastante e chega num consenso, né? E quando eu tenho uma posição um pouco mais definida, ele respeita. E quando eu tenho uma posição, quando ele tem uma posição mais definida, eu respeito, né? Mesmo que às vezes me gere uma dúvida, mas ele tá bem definido, então vamos arriscar, né? Vamos apostar aqui. Então isso sempre foi muito bem, assim, naturalmente foi acontecendo e dá muito certo. E eu vejo assim que a grande beleza dessa sociedade entre irmãos ter dado tão certo é justamente assim, nenhum quer crescer mais que o outro, nenhum quer ser mais que o outro, não existe um ego maior que o outro, Não, né? Porque os dois querem prosperar juntos e ver o outro prosperando também. É o que eu acabei de dizer, É a isso conquista mesmo. dele é uma satisfação É sua. minha. A minha conquista é uma satisfação dele, né? E isso eu acho que é resultado dessa nossa relação tão... E vocês sempre foram assim, desde a infância, foram sempre muito ligados? Sempre. Mais do que com os demais, de repente, ou não? Eu acho que já pensando como se fosse existir um dia destro. Olha só. Eu já tinha isso dele. E já pensava nele, né? Agora também tem uma particularidade, né? O Carlinhos é melhor que eu na administração de dinheiro. Eu sou assim, eu não sou esbanjador, não sou louco, né? Mas eu tenho esse ponto falho. O Carlinhos não, o Carlinhos já é mais... Então já foi um investimento meu. Corrigir uma falha minha. Entendi. Eu falo que eu nasci com 40 anos. Porque eu não me lembro, em momento algum da minha vida,
que eu tivesse um descontrole financeiro. Desde pequenininho, quando eu era muito criança, eu me lembro de algumas passagens. Eu ia passear na casa da minha tia em Campinas. Eu tenho um primo que é mais ou menos da mesma idade. Nós fazíamos um monte de coisa para ganhar dinheiro. A gente ia na casa dos outros, pegava a garrafa e ia vender no supermercado. Tinha um lugar lá que descartavam lima. E a gente ia lá, pegava essas limas, ia vender nas lojas. E sempre juntando... Sabe aquela coisa empreendedora? Então, e eu tem sempre... muito da mãe de vocês nisso também, né? Total, Muito. total. Então, eu sempre tive essa linha, assim, sabe, de querer Segurar melhorar, de não aceitar aquela situação na qual a gente vivia, né? Então, eu sempre fui bastante seguro, muito seguro mesmo, né? E controlar direitinho. E o Vino já nem tanto. Mas aí, em algum momento... aconteceu meio que o equilíbrio da coisa, assim, que muito seguro é ruim. É claro. Né? E aí ele foi em alguns momentos disso também é e o oposto também. Eu acho que aí na junção houve um equilíbrio legal dessa situação. Houve algum momento de divergência na sociedade de vocês? De terem realmente algum conflito e como que vocês solucionaram? Grande nada. Não. Nada Coisa de dia a dia, de pensar uma coisa. Só dia a dia. Só do negócio. Tá. Só do negócio. Nunca uma briga que vocês levaram para uma semana? Não, jamais. Gente, Nem um dia. Olha nem um dia. só. Nós nunca brigamos, nunca. Uau, que lindo isso. Mas é sempre querer o bem do outro, né? Querer o bem do outro. Pode até ser, assim, vamos dizer, um interesse meu, porque se eu quero o bem dele, viu, 50% dele claro, é meu. Claro. Então, até eu comento sempre assim, uma pessoa tem sociedade e acaba desviando o recurso de uma sociedade para si só. Mas é uma burrice. Não faz o menor sentido, né? Aquele dinheiro parou de ganhar. Aquele dinheiro vai para... Metade já é dele. E quando, por exemplo, eu me realizo, por exemplo, quando o Carlinhos vai fazer uma viagem. Por um acaso, nesses dias que ele está viajando, eu faço um negócio espetacular e a gente ganha dinheiro. Eu falo, que legal. Ganhei aqui tanto para nós dois. E ele está passeando. Porque eu gosto de pescar, faço minhas viagens de pescaria e tal. E ele mesmo, quando eu estou lá pescando, quando eu chego, de repente, ele fala, olha, aquele negócio assim, assado, deu certo. E ele conta com alegria de que ele fez na minha ausência. Sim. Que é o que eu faço quando ele não está. Então, é muito legal. Ninguém responsabiliza ninguém por não estar aqui, não estar presente naquela decisão, não mais nada disso. É uma felicidade estar fazendo para a pessoa quando ela não está junto. E... Bom, existe alguma história curiosa aí da Destro no início do... Devem ter várias. Então vamos lá, estamos aqui para ouvir. Uma história curiosa, engraçada de vocês. Tem muitas, nossa. Ai, que coisa boa. A nossa loja, quando era pequenininha na Rua do Mercado, na Teófilo Leme, foi o segundo prédio. E lá nós não tínhamos condução e compramos um caminhão velho. Para começar a fazer as entregas, né? Que até então era tudo... E começamos a trabalhar com o caminhão e tal, e a loja era muito simples, e estava eu com o Carlinhos na loja, para um carro na porta da loja. Na época era um Diplomata, 4 portas, assim, um carro absurdo, de chique, preto, 4 portas. Naquele tempo não existia carro 4 portas, e desceu um casal muito fina, mulher, um colar de pérola azul, assim, coisa mais chique, loira, com cabelo armado, assim, muito chique, cheirosa, o homem, o marido, fino, impecável. E nós tínhamos muita amostra, nós não tínhamos, né? Aí ele olhou uma amostra e ele perguntou o preço. Aí eu falei lá, R$ 7,80 o metro.
Aí o homem, pá, vai, gostou, fizemos, nós mesmos que fazia a venda, a gente explicou tudo, ele gostou. Aí ele falou, nossa, porque eu nunca fiz negócio assim para os meus clientes atrapalhado. Eu sempre quis vender o máximo com o maior lucro possível, né? Mas nunca enganar, assim, não. Só que eu falei 7,80 e o cliente entendeu 17,80. Entendeu 17,80 e fez a conta lá, 600 metros, um absurdo, coisa que eu nunca tive. Na época era uma coisa tinha fora, vendido. totalmente Absurdo. fora da nossa Era realidade. uma casa gigantesca no Jardim das Palmeiras. Palmeiras. E ele fez uma conta lá, X, 600 metros, vezes 17,80. E era 7,80, tipo, eu comprava aquilo a 7, vendia 7,80 para ganhar 80 centavos Entendi. por metro. E ele fez lá 17,80, deu lá, sei lá, não me lembro, 9 mil reais. Ah, mas tinha dado 9.700 reais. Ele falou, mas é muito caro, 9.700. E o homem, eu percebi que o casal não tinha a menor noção de dinheiro, Entendi. o que era dinheiro. Do era quanto gente valia aquilo, muito né? abastada, muito... E ele ofereceu, de 9.700, eu fecho por 9 mil, se você quiser eu te dou o cheque agora. Na hora ele veio um susto, porque... Na verdade, a gente nem não fez a conta na hora. Não. Acabou dando desconto e tudo bem. Não tinha raciocinado. Mas Ou daí quanto ele considerou. quanto era o lucro, deu um lucro absurdo. 10 vezes mais, né? E aí nós fizemos a venda, aquilo aconteceu. Depois que nós fomos fechar, ver quanto compramos, quanto que deu de lucro, foi um absurdo de lucro, assim. O negócio estava feito, era um casal, coisa e o produto, na verdade, acho que o homem, não é que ele era tonto. Nós que achamos um produto num preço muito bom, que estava encostado um estoque num lugar lá, mas o preço de mercado era Seria próximo mesmo disso, isso. era próximo Esses disso. 10 reais a mais. Só que como nós achamos barato, queria vender barato para fazer venda. E o homem entendeu errado, pagou com lucro grande, acho que nunca tivemos, né? Nunca vamos E pagou ter. feliz, porque achou que estava tendo desconto da ali. vida, o casal saiu feliz da vida, nós fizemos a entrega, daí eu tinha que buscar o piso em São Paulo. Para ter ideia, no caminhãozinho que nós compramos, cada viagem trazia 1/3 do pedido. Nossa. Então eu fui para São Paulo, trouxe 1/3, entreguei. Trouxe o 2º terço, entreguei. Trouxe o 3º terço, parei na porta da loja, o caminhão, né? Fundiu o motor do caminhão. Fundiu o motor. E na época a gente não... Como é que ia ter arrumava, né? Fundiu o motor na porta da loja. Aí, né, o caminhão, a princípio, parou, né? Aí, liguei para o mecânico e tal, ele falou, fundiu. Eu falei, mas não é possível. Aí o mecânico veio e constatou que realmente tinha fundido o motor. Aí já tivemos que passar para outra condução para entregar o resto, entregamos. E aí começou a me bater um negócio. Eu falei, nossa, gente, será que eu fiz alguma coisa de errado e mereci um castigo de ter... E eu fundi o motor. Aí eu fui conversar com o homem. Homem feliz da vida com a compra. Tudo entregue em casa. Tudo entregue. Ele milionário. Aí eu fui conversar com o Carlinho, isso daí tá me remoendo. Nós ganhamos muito dinheiro nesse negócio. Será que não é um castigo de Deus? Nós fizemos isso e Deus nos castigou? Nossa. Aí o Carlinho falou, castigo. Nós compramos um caminhão com motor fundido, estava fundindo. Quando ele fundisse, a gente ia parar e não ia ter como consertar. E nós não íamos poder fazer entrega. Então, o que ele fez? Ele mandou uma pessoa que jamais entraria na nossa loja, aquele casal. Totalmente fora de... Jamais, mas jamais. Assim, entendi. Uma pessoa de lojas finas, de contratar arquiteta, né?
mas entrou numa lojinha tão simples e se sentiu em casa. É verdade. E o primeiro piso que olhou e comprou, aí o cara falou, e essa pessoa veio aqui, pagou feliz, recebeu o produto, nós fomos lá para saber como que ele estava feliz com a compra. E o lucro dessa venda deu para consertar. Foi exatamente Entendi. o valor Do motor. o valor do motor. O lucro Olha é o só. valor que custava o motor. Olha só. Então tem coisas que... Tem uma outra historinha bem rapidinho. Claro. Uma vez 20 anos a só. gente comprou um caminhão de piso de uma fábrica, chamava Jotoko, na época ela nem existe mais, é em Suzano. E a gente comprou um caminhão de piso e uma das duplicatas lá que a gente teria que pagar era um dinheiro bom, né? E a gente, como eu já falei, a gente sempre foi muito controladinho e tinha o dinheiro, tinha aquele dinheiro para pagar aquela A gente ia duplicata. antecipar 30 dias ela, para Ó. ganhar um desconto. Ah, então esse eu não lembro. Era. Mas enfim, Negociamos a gente, uma antecipação para 30 dias. aí Sem a gente, pagar a gente tinha à que vista. pagar essa duplicata num banco, talvez por causa do desconto, eu não me lembro isso. Tinha que pagar essa duplicata num banco, só que o nosso dinheiro estava em outro banco. Aí o Vino foi e sacou o dinheiro no banco, era bastante dinheiro. Para nós era nosso. É um caminhão de piso. Naquela bom. época, Hoje pra nós, dá um- para imaginar mais ou menos um caminhão de um porcelanato. É um bom dinheiro. Era um Pra quem bom tá dinheiro. E começando, para né? nós era muito dinheiro, mas era muito dinheiro. Aí o Vino sacou o dinheiro para levar o dinheiro para outro banco. Chegou no banco, perdeu o dinheiro, sumiu o dinheiro, não sei. Não, Sumiu o eram dinheiro. 2 pacotes. Eu coloquei um pacote nesse bolso, um pacote nesse bolso. Eu peguei do Unibanco, onde hoje é a farmácia da Luzia, Sei. e levar até o Itaú da Praça. E fui com os dois. Cheguei no Itaú, peguei um pacote aqui, o outro pacote. Cadê? Perdeu o dinheiro. Aí a gente sempre foi muito controlado, conseguiu pagar aquela duplicata, ok, mas sim, desfalcou. É claro. Desfalcou. E um tempo depois, a gente pagou uma duplicata da mesma empresa, próximo do mesmo valor, próximo daquele valor, e a gente pagou com cheque da nossa conta, compensou a duplicata, tudo certinho, e o cheque não caía na nossa conta. Não caía. Aí o Vino foi no banco e falou, viu, olha, eu paguei, mas o cheque não cai na conta. Aqui tá tudo certo, a duplicata tá paga, o banco... E só Mas para foi resumir, na sequência, uma semana depois. o cheque nunca caiu na nossa conta e no banco tava tudo certo. Constava como pago. Tá. Ou seja, um compensou o outro. A compensação. Mesma coisa do caminhão, né? Mesma coisa do Nossa. caminhão. Então, assim, Muito mas legal. tem outras tantas histórias. Essa é só mais uma para. Teve o inverso também, né? Mas teve muito mais. Porque Nossa. essas coisas acontecem com naturalidade, né? E a gente tem que estar preparado É para verdade. isso. A gente sempre fala, nós fomos escolhidos assim por Deus, assim, mas aqui. ó, Olha só que lindo. É É isso. medo quando ele for cobrar tudo isso. Vai nada, coisa boa. Vocês fazem tão bem, tanto bem também para outras famílias, outras pessoas que estão lá dentro. É só ver pelos comentários também no vídeo o quanto as pessoas sentem de gratidão, assim, por terem passado por lá, ou por estarem lá até hoje, ou por alguém da família estar lá. Então, é um ciclo mesmo, assim, isso é retroalimentado. Muito lindo. É abençoado. Conquistas da Destro. Qual é uma conquista que vocês mais se orgulham, assim, que os olhos brilham para falar? Olha, eu assim, a conquista que eu mais considero é a nossa independência, a independência de toda a nossa família, né? Porque nós somos 7 irmãos, minha mãe, né? E assim, graças à loja, hoje todo mundo está bem, todo mundo é independente, né? E poder olhar isso hoje e conviver com eles nessa situação é muito gostoso. Legal. Assim, isso é impagável. Legal. Eu acho que a família talvez até nem perceba, mas
a Destro teve impacto na vida de todos da família. Verdade. E todos com impacto positivo. Então, eu acho que isso é um orgulho. E todos os irmãos, assim, vão quase que diariamente na loja. Olha só. Tudo que vai decidir, minha irmã, na hora de trocar o carro, vem perguntar para mim, meu irmão. Todos vão frequentemente na loja. E final de semana a gente sempre se encontra na casa da minha mãe. A gente... eles, assim como eu já falei, eu fico muito feliz com as conquistas dele, e ele com as minhas, e os outros irmãos que não estão no negócio, eles ficam muito felizes com as nossas conquistas. Legal. Entendeu? A gente vive com eles todas as conquistas. Né? A gente compartilha de todas essas conquistas com eles. Muito legal. Né? E eles vibram e têm orgulho, né? E querem ver crescer mais e prosperar mais. E quando fala, nossa, assim, é bem gostoso. Muito legal, essa relação. Muito legal. O que vocês acreditam que faz a Destro ser diferente no mercado? Nós, desde que começamos, nós sempre prezamos para vender o melhor custo-benefício. Porque no nosso segmento, se você vender uma cerâmica, eu vou falar que é o carro-chefe da Destro, né? Aí tem metais, tem louça, tem porta, gabinete e tal. Mas piso, cerâmica, porcelanato. Quando você vende um porcelanato, o custo do porcelanato é R$50. A mão de obra para sentar é 100. Então, e quando você vende um porcelanato de 30 ou um porcelanato de 60, que é o dobro, então você fala, é o dobro. Mas no custo final, ou é 130 ou é 160, a diferença é pequena. Quando você vende um de 60, ele é melhor que o de 30. E a gente garimpa muito sempre o melhor custo-benefício. Melhor custo-benefício, porque o cliente às vezes não sabe. E a gente preza em, vou comprar desta cerâmica, é R$10 mais caro. É mais difícil, porque às vezes o cliente vê numa outra loja um produto R$10 mais barato, então fica mais difícil para a gente vender. Mas nós não estamos ganhando mais, nós estamos agregando uma qualidade naquilo. E oferecendo o melhor. E o produto acabado, a diferença é mínima. Entendi. Então, eu sempre passei para os nossos vendedores transmitir isso, porque se você pagar R$10, R$20 a mais neste porcelanato, na compra pode ficar 30% mais caro. Mas o produto acabado ainda envolve muita coisa. Só que a diferença é muito grande no produto acabado. Ou seja, então, nós prezamos por vender qualidade. É honestidade, né? Honestidade, sempre honestidade com o cliente, né? E assim, e um fator de sucesso, né, da Destro é esse espírito empreendedor nosso de reinvestir. Essa coisa de reinvestir no negócio, né? Aquela coisa que a gente já falou de, né, uma empresa rica, patrão pobre, né? Então, a gente, tudo que a gente pode, a gente investe, e isso faz com que o negócio cresça, né? Faz com que o sucesso é inevitável. E o cliente percebe, porque vocês estão constantemente trazendo o que é de melhor no mercado e tentando entender o que vem de tendência tal para trazer antes para eles. Então tudo isso tem um custo também, né? Assim, é um investimento. E fazer o investimento onde o cliente se sinta muito à vontade naquele ambiente, né? A gente não mede esforço para fazer investimento para fazer com que o cliente se sinta bem no nosso negócio. Isso é uma forma de você trazer aquele carinho, né? E isso vai passando de um para outro e
Isso fez com que a Destro crescesse e mantesse assim nesse patamar. Sim. O cliente, às vezes, ele está comprando um produto que a gente está tentando vender para ele na Destro e ele vai gastar R$7.000. E às vezes ele viu um outro produto qualquer, onde está vendendo preço, está vendendo, né? E por R$5.000. No começo nosso foi muito difícil, a gente vendeu de R$7.000, porque o pessoal comprava de 5. Aí um começou a comprar o de 7, o outro de 7. Então, no começo, na hora da compra, o cliente pode ficar, será que eu acertei em pagar 7 nesse piso, ao invés de pagar 5 no outro? Mas passado meses, mas a satisfação do cliente é muito grande, porque aí quando ele volta a querer, fala, não, eu vou lá. Não tem nem dúvida, né? Não tem a menor dúvida, porque aqueles 2.000 que no momento da compra ele ficou em dúvida, com o passar do tempo ele vai perceber que foi o melhor que investimento. valeu, Hoje né? nós tivemos exemplo aqui, o Bruno. Né? Verdade, o Bruno aqui. O Bruno exatamente. foi um grande exemplo, Exatamente. né? Eu não conhecia ele, o Vino também não conhecia ele, então não nos conhecia. Ele já falou da funcionária, já falou da funcionária que indica para outro. Falou que só não indica fazer reforma, né? Mas que a Destro ele indica. Mas isso nos enche de orgulho, né? É isso que a gente busca. É isso mesmo. A gente sempre procura fazer com que o cliente faça o melhor investimento possível. E que sonhos vocês ainda têm para a Destro? Nossa! Tem muita coisa para acontecer. Olha, para Destro eu acho que nós colocamos no trilho e é seguir nessa linha, porque nós já chegamos muito além do que esperávamos. Dia imaginaram, né? Assim, o que a gente espera hoje é a gente ter uma estabilidade, né? Que infelizmente a gente depende muito de política para essa estabilidade, é muito incerto, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma segurança daquilo que a gente faz, né? Mas ter uma estabilidade melhor e continuar trabalhando, né? A gente não tem grandes pretensões. Pensam em abrir outras cidades? Não. A gente até pensa, a gente tinha uma ideia para esse ano, né? Mas a gente está com uma dificuldade muito grande em mão de obra, né? Acho que a gente passa por uma crise aí de mão de obra muito grande, então a gente sempre fez todos esses projetos de expansão, a gente sempre fez com muito pé no chão, sabe? Para que você não erre, né? Porque é um projeto caro, né? São projetos caros, né? Requer investimentos altos, né? Então a gente até tinha, mas a gente acabou abordando por causa... A nossa logística tem mais de 20 vagas abertas há mais de um ano. Nossa! Nós temos um outdoor permanente no nosso CD, estamos contratando. Permanente. Permanentemente tem 20 vagas lá em aberto. Então a gente passa por uma crise muito forte de mão de obra aí, que a gente espera que passe, né? Mas enfim, hoje a gente quer só uma estabilidade, né? E colher fruto e dividir esse fruto com os outros, né? Com os companheiros, né? Legal. Olha, eu sempre acho que é uma aula estar aqui com vocês. É incrível. Vocês têm muito para ensinar. As histórias de vocês são sempre muito boas, mas o nosso tempo está acabando. E eu queria, assim, para a gente poder encerrar, que conselho vocês dariam para irmãos que estão começando um negócio juntos? Pode falar, eu falo e você, eu falo eu. Tanto faz. Assim, conselho que eu dou, se dois irmãos quiserem começar, que trabalhem muito. Não meçam esforço para trabalhar. Vocês vão... e assim, sempre cuidem muito bem do caixa. Separem muito bem a pessoa física da pessoa jurídica. Você tem que ter uma empresa rica e o seu CPF não acompanhar. Tem até uma historinha que a gente conta às vezes. Dois irmãos montaram um negócio, dois irmãos muito pobres montaram um negócio e eles tinham muitos sonhos, né?
E sonho simples, era, queria comprar um tênis, por exemplo. E quando eles tiveram dinheiro para comprar o tênis, eles não compraram o tênis. Eles investiram no negócio. E o dinheiro daquele tênis, em um determinado momento, deu para eles comprar uma bicicleta. E eles não compraram a bicicleta. O dinheiro da bicicleta investiram no negócio. E aí o dinheiro, do dinheiro do tênis e da bicicleta, mais um pouco deu dinheiro para ele comprar uma moto. Aí eles foram lá e compraram o tênis. Entendeu? Ou seja, isso mesmo. aquela ideia, né, de você está sempre atrás do seu negócio. Faz sempre a empresa crescer. Sim, mas você vai ter, vai chegar um momento, os seus ter. sonhos vão aumentando. Só que você vai estar sempre um pouco. Você tem que pensar muito bem. Você tem que pensar muito bem, né? Tem momento, obviamente, que vai ter momento que aquilo já não faz diferença mais e você vai poder usufruir daquilo, né? Mas tem momentos que não, como a gente falou da última vez, o dinheiro de uma marmita fazia diferença para nós, né? E saber fazer essas escolhas, né, na hora certa. Fazer as escolhas na hora certa. Obviamente que você não pode, mas vou colocar. Mas obviamente que você não pode ficar a vida inteira economizando a marmita, né? Claro. Aquele negócio do equilíbrio, não é sustentável, né? Aquele negócio do equilíbrio que a gente falou aqui no começo, claro. né? Então, mas é assim, você tem que sempre, principalmente para quem quer começar, foque muito no negócio, trabalhe muito, Legal. que o sucesso vem. É isso mesmo, recompensa. Eu assim, só para dar um destaque, se alguém quer começar um negócio, se tiver um irmão, é maravilhoso, né? E que se dê bem, né, e tal. E se não tiver, for um amigo, eu acho que com sócio é sempre melhor que sozinho. Há quem diga o contrário, mas depende de como você conduz. Eu acho que com sócio é sempre mais fácil, mas o conselho que eu dou, qualquer negócio que a pessoa queira fazer, dá dinheiro. Se ele pensar numa coisa, dá dinheiro. Porque se não der dinheiro, vai deixar de existir. Eu vejo falar há tantos anos aí, o café não dá, o ovo não dá. Dá, é que tudo tem seus altos e baixos. Então você tem que ter uma estrutura para aguentar. Que acompanhe, né? A fase, e vai chegar um momento em que você vai ganhar muito. Aí também não pode sair doido, varrido, achando Elon Musk, né? Exato. Mas tudo dá dinheiro. E assim, e se no caso da sociedade, né, tem alguns fatores que você tem que ter para você escolher o sócio, seja irmão, seja, né, você tem que ter um respeito muito grande um pelo outro, né? Você tem que ter uma confiança muito grande. Eu confio plenamente no Vino, assim, e ele confia plenamente em mim. Ele sabe que não só financeiramente, né, mas em todas as outras, né, ele confia que eu estou fazendo bem o meu trabalho e eu confio que ele está fazendo bem o trabalho dele, né? E que ninguém nunca vai querer tirar uma moeda um do outro. E acima de tudo tem que ter uma admiração. Você tem que admirar a outra pessoa. Legal. Né? Porque se você admira, é porque você usou a confiança e o respeito você vai ter. É verdade. Né? Então são 3 fatores assim que fazem a diferença, né? Fazem a diferença. Muito legal. Mas quem quer começar, vai na fé. E com muito esforço. Já se prepara para isso. Mas é um esforço que não é sacrifício. Não é sacrifício. Prazeroso. Ainda mais vendo os resultados, colhendo esses resultados, né? Quando, isso eu quero, que nem eu contei, né? Se eu quero montar alguma coisa, eu quero ter aquela coisa, aquele negócio, aquele empreendimento. Não adianta montar para querer outras coisas, pensando, mas é muito prazeroso. E tudo dá, né? Tudo dá, tudo dá. Você tem exemplos de gente que ficou rica vendendo cookie. E tem exemplos de gente que ficou pobre porque quebrou um banco. Verdade. Né? Então, é verdade. O que dá, o que não dá? Tudo dá e relativo, tudo não dá. Verdade. Depende do seu... Como você vai conduzir isso. Eu fico muito feliz quando tem pessoas jovens querendo empreender e às vezes algum desses me procuram por causa do tempo de negócio e o crescimento, né, que é visível.
Eu tenho o maior prazer em dar os pitacos. Legal. Falar, olha, é aqui, é aqui, é aqui. E fico muito feliz quando a pessoa... De ver a coisa, né, crescendo, muito assim. Feliz, muito feliz. Gente, muito obrigada pela participação. Obrigado, Foi obrigado um prazer pelo imenso poder conhecê-los pessoalmente, Obrigado. conhecer um pouquinho mais da história de vocês e aprender um pouco mais com vocês também. Imagina. Obrigado. Obrigada, Obrigado, viu? obrigado, joia. Obrigada, foi muito Obrigado. especial. Tchau, gente.